Começando agora o programa Olus Insight, ampliando a consciência com Marcos Vanderlit. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações, aqui é Marcos Vanderlit, do Instituto Olus. Eu sou formador de mentores, atuo também como mentor de pessoas, executivos e de pessoas interessadas numa vida melhor. E aqui eu quero falar um pouco sobre algo que é muito comum nas mentorias, que são as crises. Então, na realidade, existem crises em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, numa relação a dois existem crises, numa relação com um cliente existem crises, com uma amizade pode ter crises, nós temos crises pessoais também. Então, crises não é uma anomalia da vida, não é algo normal. Por quê? Porque nós vivemos ciclos. Então, cada coisa que a gente vive na vida é um ciclo. Tem ciclos longos, ciclos curtos. Uma relação de amizade é um ciclo, um tempo de um casamento é um ciclo. Entenda que todos os ciclos têm seu alto e seu baixo, ele começa e termina. Então, quando um ciclo termina, é comum que inicie um novo ciclo depois. Então, essa transposição de um ciclo para outro é o que a gente chama de crise. Por quê? Porque o ciclo passado já aconteceu, já foi, não existe mais, e ainda não nasceu o novo ciclo. Então, é como se a gente estivesse num vácuo, tipo de um vazio. Então, esse vazio a gente chama de crise. A crise não é ruim, ela não é má, ela é um tempo que nós precisamos ter para refazer alguma situação, refazer um relacionamento a dois, refazer o relacionamento com o cliente, é um tempo em que eu preciso criar um novo tempo de alguma coisa, ou seja, recriar um novo ciclo mais avançado e mais evoluído que o anterior. Então, a gente chama isso de crise. Crise é um vazio. Então, no ideograma chinês, a palavra crise, ela tem dois sentidos. Ela significa oportunidade e significa perigo. Então, qual é a oportunidade da crise? A oportunidade da crise é você evoluir, é você reformular para um novo tempo, para um novo ciclo. Isso é uma oportunidade. E qual é o perigo? O perigo é você ter estagnação. Então, a estagnação significa você não ir para o novo ciclo e você ter uma explosão, uma entropia, aquilo já não vai mais existir. Então, é quando o casal, por exemplo, se separa, é quando você não atende mais o teu cliente, que a relação terminou, mas você não precisaria necessariamente ter estagnação, você poderia reformular. Então, a crise, ela é assim, o perigo de você estagnar e explodir com tudo, mas é também a oportunidade da mudança e da evolução, ir para um novo tempo. Então, isso significa, assim, dessa forma. Crise é oportunidade e perigo. Então, crise não é uma situação conflitiva, não é conflito, sabe? Crise é um tempo em que as coisas estão se refazendo para um novo tempo. Se você tiver essa consciência, você vai, assim, adorar as crises, porque você vai evoluir, criar um novo tempo, criar uma nova relação, algo mais desfrutante que o anterior. E dessa forma que nós temos que ver que tudo que termina, em termos de ciclos, vai passar por uma crise para passar para um novo ciclo mais evoluído. Então é isso, gente. Não se apavore com crise. Crise não precisa ter nenhum conflito. É apenas você saber dar o tempo para que aquilo se reconstrua de uma forma natural. Valeu, gente? Um grande abraço. Termina aqui o programa Olus Insights, ampliando a consciência com Marcos Vanderlit. Rádio Cloud Coaching. Ouça Olus Insights, ampliando a consciência com Marcos Vanderlit. Sempre às terças-feiras, às 8h30 da manhã, com reprises na quarta às 11h30 e na quinta às 14h30, aqui
na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.